Havendo número regimental, declaro aberta a 13ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação das atas da 11ª e 12ª reuniões. Senhoras senadores, senhores senadores que aprovam, queiram permanecer como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. Informo que a presente reunião se destina à deliberação dos itens número 1 a 17 da pauta. Antes de irmos para a pauta propriamente dita, foi criada aqui na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, por proposição da senadora Leila Barros, a subcomissão permanente, né, para desporte, educação física e formação de categorias de base do esporte nacional. Então, eu gostaria de dizer que ficam designados os seguintes parlamentares, senadores e senadoras, para compor a subcomissão permanente sobre esporte, educação física e formação de categorias de base do esporte nacional, criada pelo requerimento número 1, 2019, de iniciativa da senadora Leila Barros. Titulares: Bloco Unidos pelo Senado, senador Confúcio Moura. Seu suplente, Maiusa Soares. PSDB, Podemos, PSL, Lazier Martins, titular. Stevenson Valitin, suplente. Senado Independente, Leila Barros, autora, inclusive. Suplente, senador Wellington Fagundes. Resistência Democrática, titular, Zenaide Maia. Suplente, Humberto Costa. PSD, titular, Marcos Doval. Suplente, Carlos Viana, desculpe. A designação da comissão será comunicada ao presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e a reunião para instalação e eleição de presidente e vice-presidente será posteriormente convocada. Conversei, inclusive, com a senadora Leila Barros, que é uma comissão das mais importantes, e, em função disso, queremos dar, assim, a visibilidade. Vamos pensar juntos, e peço aos demais senadores e senadoras que nos auxiliem também com ideias e sugestões. Pela ordem, senhor presidente. Senador Nelsinho Trade. Senhor presidente, em função que eu tenho uma comissão a participar agora às 11h30 do Direitos Humanos, que a gente fez um debate ontem, eu solicito a inversão de pauta para que eu possa ler o relatório do item 12, projeto de lei 1669, de autoria do senador Carlos Viana. Muito bem. Está em votação a solicitação, não havendo objeção. Passamos inicialmente ao item 12 da pauta terminativa, que depois nós vamos fazer a votação, vamos ler e depois votaremos quando tivermos o quórum também, mas é possível fazer a leitura. Senadores auxiliares. Presidente, só para reforçar aqui que eu quero participar também da subcomissão aqui do esporte, da senadora Leila. Eu tenho impressão, senadora, que não há problema nenhum. O mais importante é a pessoa, os senadores e senadoras, eu quero participar. Eu vou ficar muito feliz, eu também quero participar. Se todos puderem participar, conto com a contribuição de todos os senadores. Isso. Não, está bem. Está bem, né? Tá bom. Senador Nelsinho Trade, item número 12, projeto de lei 169/2019, altera a lei 93/94, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para permitir que os professores da educação básica pública utilizem os veículos de transporte escolar dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, nos termos que especifica e revoga a Lei nº 10.709, de 31 de julho de 2003,
Autoria, senador Carlos Viana. Relatoria, senador Nelsinho Trade. Relatório pela aprovação. Concedo a palavra ao senador Nelsinho Trade para a leitura, apresentação do relatório. Peço permissão a Vossa Excelência para ir direto na análise. No que concerne ao mérito, o projeto responde à demanda que remonta à assunção do transporte escolar pelos entes federados subnacionais. Embora os meios de locomoção dos professores devam ser assegurados por meio de remuneração condigna, é de conhecimento público que, em muitos sistemas de ensino, esses profissionais não chegam a receber o piso salarial profissional estabelecido em lei. Também é de notória visibilidade a massificação e, não raro, a subutilização do transporte escolar reservado aos estudantes. E em muitas localidades do país isso acontece. A par disso, considerando que a medida não representa qualquer impacto no custo físico de manutenção do transporte escolar e que ainda prevê a implementação de modo a não causar qualquer prejuízo aos usuários primários, não vemos razão para que não seja adotada. Por fim, a corroborar o mérito da proposição, como bem lembrou o autor, senador Carlos Viana, essa preocupação já foi objeto de apreciação da Câmara dos Deputados e até dessa Casa Legislativa, onde tramitou, por intermédio do projeto de lei da Câmara 19 de 2012, oriundo do projeto de lei 3706 de 2008, de autoria do deputado Renato Molling, arquivado ao final da última legislatura. Na mesma linha, a autorização para o uso de transporte escolar de estudantes por professores integra também diretriz específica da Política Nacional de Valorização dos Profissionais da Educação Básica, que se procura estabelecer por meio do PLC 88 de 2018, de autoria da deputada professora Dorinha Seabra, que se encontra em tramitação no Senado Federal, aguardando a sua deliberação desde agosto de 18. De certo modo, o projeto sob exame imprime operacionalidade à diretriz descrita. Tendo em conta a previsão de que a deliberação tem caráter terminativo, consoante a disposição do artigo 91, esse exame contempla ainda, além do mérito, a análise da proposta quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. No que respeita à constitucionalidade, o Congresso Nacional, por meio de seus membros ou comissões, detém competência para dispor matéria sujeita à competência da União, desde que não reservadas ao Presidente da República ou não afrontem o Pacto Federativo. Daí não se falar em inconstitucionalidade formal ou material do projeto. Em relação à juridicidade, o projeto se mostra igualmente adequado. Veiculada por meio de projeto de lei ordinária, a matéria é informada pelo princípio da generalidade, consubstanciada inovação no ordenamento vigente, com o qual se coaduna e, além disso, exibe potencial de eficácia e coerção compatível com os demais dispositivos da Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Da mesma forma, não afronta os princípios da Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98. Trata-se da correta redação dos atos normativos. Quanto à regimentalidade, nos termos do artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno do Senado, compete à Comissão de Educação opinar sobre matérias que versem, entre outras, a respeito de diretrizes e bases da educação brasileira. Daí a observância na presente manifestação da competência regimentalmente atribuída a esse colegiado. Mostrando-se com efeito relevante do ponto de vista educacional e não havendo nada a objetar-lhe a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade, a proposição se mostra digna de acolhida por essa Casa Legislativa.
o voto. Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 1669 de 2019, que permite aos professores o uso do transporte escolar. É o relatório, senhor presidente. Agradeço ao senador Nelson Trade. Em discussão a matéria. Senador Isalci Lucas. Senhor presidente, eu só quero parabenizar o autor, né, que é o nosso querido Carlos Viana, de Minas Gerais, e também o belo relatório aqui do meu querido senador Nelson Trade, para dizer da importância desse projeto. Né, a gente que é do interior, eu que sou do interior de Minas, vejo isso mesmo, muitos municípios, inclusive estados importantes como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que para pagar o piso teve que sacrificar muito o plano de carreira. Então os professores ganham muito mal, nós sabemos disso, né? Então qualquer ajuda, qualquer incentivo é meritório. E nesse caso especial, muitos alunos estudam em outra cidade próxima e muitas vezes os professores não podem utilizar esse transporte. Então, parabenizo a iniciativa e, evidentemente, voto favorável. Bem, quero me associar também ao voto, à argumentação do senador Isalci, considero muito importante também da minha parte. Não vamos votar agora, se não houver problemas, depois votaremos em conjunto os projetos, inclusive terminativos, desde que não haja discordância, né, também. Muito bem, passamos ao item 1 da pauta. Agradeço ao senador Nelson Trade. Não terminativa, altera a Lei 12.933, de 26 de dezembro de 2013, Lei da Meia Entrada, para conceder o benefício aos doadores regulares de sangue. Autoria, senador Fabiano Contarato, relatoria, senadora Leila Barros, relatório pela aprovação com 2 emendas que apresenta. A matéria vai ainda à Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa. Concedo a palavra à senadora Leila Barros para apresentação do relatório. Obrigado, senhor presidente. Vem a CE o projeto de lei número 1322 de 2019 do senador Fabiano Contarato, que altera a lei da meia entrada para conceder o benefício aos doadores regulares de sangue. O projeto acrescenta um parágrafo ao artigo 1º da lei número 12.933 de 2013, para que os doadores regulares de sangue façam jus ao benefício da meia entrada. Na justificação, o autor relembra a dificuldade de manter os bancos de sangue em níveis seguros de abastecimento, mesmo com a realização de diversas campanhas de doação. A proposição foi distribuída para a CE e para a CAS, cabendo a última análise terminativa. Não foram apresentadas as emendas à análise. Os bancos de sangue encontram-se frequentemente à beira do desabastecimento. É comum que alguns tipos de sangues, os mais raros, cheguem a faltar. Mesmo com a realização de frequentes campanhas que geram custos ao poder público, o problema permanece. A concessão do benefício da meia entrada aos doadores, frequentes é, portanto, um incentivo que gerará ganhos para o doador, para o poder público e para a população na figura dos cidadãos que em algum momento precisam de receber doações de sangue. Ressalta-se que estamos tratando do doador frequente. Para configurar-se como doador frequente, é necessário realizar, no mínimo, 3 doações em um período de 12 meses. A iniciativa não é algo isolado. Segundo o autor, há leis estaduais que incentivam a doação de sangue, tanto por meio da concessão da meia entrada, quanto por meio da isenção de taxas de inscrições de concurso. Consideramos que o projeto é meritório. O benefício é, em última instância, um mecanismo de proteção e promoção desse bem jurídico que é a vida. Quanto à redação e à técnica legislativa, entretanto, o projeto merece alguns reparos de pontuação na emenda e no corpo do texto.
A menção do nome pelo qual a Lei 12.933 é conhecida Lei da Meia Entrada, o que é desnecessário. Ademais, há um excesso de detalhamento dos procedimentos para a comprovação e identificação do doador frequente. Optamos por manter a essência para que os pormenores sejam tratados em regulamento. Para tanto, apresentamos 2 emendas. O voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 1322 de 2019, com as 2 emendas que apresentamos. Agradeço, senadora Leila Barros. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Os senhores senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com as emendas números 1 e 2 da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais, lá em decisão terminativa. Item número 5 da pauta, projeto de lei não terminativo, número 127, de 2018, confere o título de capital nacional do Inhame ao município de Alfredo Chaves, no estado do Espírito Santo. Autoria Câmara dos Deputados, relatoria senador Marcos Doval, né? Partido Cidadania Espírito Santo, né? Que bom. Relatório pela aprovação. Conceda a palavra ao senador Marcos Doval para a leitura do relatório. Obrigado, presidente. Vem a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o projeto de lei da Câmara, número 127 de 2018, projeto de lei número 6.809 de 2017, na origem, de autoria do deputado Lelo Coimbra, que propõe seja conferido ao município de Alfredo Chaves, no estado do Espírito Santo, o título de capital nacional do Inhame. A proposição consta de 2 dispositivos. O artigo 1º confere a homenagem e o artigo 2º propõe que a futura lei entre em vigor na data de sua publicação. Em sua justificação, o autor da matéria ressalta a alta produtividade da variedade do inhame produzido na região de Alfredo Chaves e a sua importância no cenário nacional. Na Câmara dos Deputados, o projeto de lei número 6.809 de 2017 foi aprovado pelas comissões de Cultura e de Constituição e Justiça e de Cidadania. No Senado Federal, o PLC número 127 de 2018 foi distribuído para apreciação exclusiva da CE. Após a análise dessa comissão, a matéria segue para a decisão do plenário. Não foram apresentadas emendas à proposição. Análise. Nos termos do artigo 102, inciso 2, do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CE opinar sobre a matéria que verse sobre homenagens cívicas, casos do projeto de lei em análise. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, a INCAPé, o município de Alfredo Chaves é o maior produtor de inhame do Brasil. O produto é a principal fonte de renda para grande parte das famílias da região. O cultivo na região é familiar e se constitui como um forte indicador na economia dessas famílias. De acordo com o INCAPé, o fruto tem grande aproveitamento, já que até as sobras são aproveitadas para a alimentação dos animais e reimplante. Anualmente, o município produz cerca de 50 mil toneladas do produto em uma área de 800 mil hectares. Além da importância econômica, a região também tem se preocupado com a questão da qualidade e da sustentabilidade da produção. Nesse sentido, no ano passado, o município de Alfredo Chaves sediou o 4º Encontro Nacional na Organização da Cadeia Produtiva de Inhame. O evento teve como organizador a Associação dos Produtores de Inhame de São Bento do Espírito Santo e trouxe um panorama da sustentabilidade e em meio ambiente desse campo até a mesa, sempre abordando a agricultura de forma geral, com representantes de várias áreas que são importantes para cada cadeia produtiva, desde os produtores até os setores do poder público. Ademais, a produção de inhame também está inserida na vida cultural da região de Alfredo Chaves.
Anualmente, o município promove a Festa do Inhame. Durante o evento, há atividades como missa da colheita, com a participação das comunidades vizinhas, abertura da exposição e comercialização de inhame e produtos típicos, almoço típico, show de calouros, sorteios e premiações, e demais atividades que enfatizam a identificação da comunidade com a produção do inhame. Por essas razões, é, sem dúvida, pertinente, oportuna, justa e meritória a iniciativa de conferir ao município de Alfredo Chaves o título de Capital Nacional do Inhame. Tendo em vista o caráter exclusivo da distribuição à CE, cabe igualmente a essa casa, a essa comissão, apreciar os aspectos de constitucionalidade e de juridicidade da proposição. No que respeita à constitucionalidade, a proposição obedece aos requisitos constitucionais formais para a espécie normativa e não afronta dispositivo de natureza material da Carta Magna. Quanto à juridicidade, a matéria não afronta o ordenamento jurídico nacional. Da mesma forma, no que tange à técnica legislativa, não há qualquer óbice ao texto do projeto, que está de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998. Sendo assim, o projeto de lei em questão atende aos aspectos de natureza constitucional, técnica e jurídica. Pelo voto, diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei da Câmara, número 127, de 2018. Certo. Muito bem, senador Marcos Doval. Está em discussão o relatório apresentado. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Senhores senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório, ele passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. Passamos ao item 10 da pauta. Projeto de lei do Senado número 397/2016, terminativa. Altera a lei número 9615, de 24 de março de 98, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências para incluir a isonomia nas premiações concedidas a homens e mulheres nas competições esportivas. Jamais pensava que isso pudesse estar acontecendo. Absurdo, né? Em que haja emprego de recursos públicos. Olha, para mim foi uma surpresa tão grande. Autoria, senadora Rose de Freitas. Relatoria, senadora Leila Barros. Relatório pela aprovação. Conceda a palavra à senadora Leila Barros para a leitura do relatório. Inclusive, já recebi premiação individual, assim como o melhor, por exemplo, de um Grand Prix, senhor presidente, que eu ganhei 50 e o melhor do masculino ganhou 100. Isso eu cansei de... Mas, graças a Deus, a justiça está sendo feita, antes tarde do que nunca. Vamos lá, pelo relatório. Venha-se o PLS número 397 de 2016, de autoria da senadora Rose de Freitas, o qual propõe alterar a lei de número 9.615 de 1998 para determinar a isonomia nas premiações concedidas a homens e mulheres nas competições esportivas em que haja emprego de recursos públicos. Em sua justificação, a autora enfatiza, abre aspas, entendemos que, se desejamos que o esporte seja um fator de mudança, de construção de um mundo melhor por meio da formação de condutas éticas e respeitosas em relação ao próximo, é preciso começar pelo tratamento igualitário entre homens e mulheres. Fecha aspas. A matéria foi distribuída para apreciação exclusiva e terminativa da CE. Não foram apresentadas emendas. A análise. Compete à CE opinar sobre matérias relativas a normas gerais sobre esportes. O jogo mais difícil que as mulheres têm disputado no esporte não é contra as adversárias das quadras, dos campos ou das piscinas, e sim
contra aquele que parece ser seu eterno adversário, o sexismo. Podem-se ouvir pessoas alegando que, atualmente, não existe mais diferenças no tratamento dado a mulheres e homens no ambiente esportivo. No entanto, a realidade que se vê é um cenário que continua a subjugar as categorias femininas como se elas fossem menos relevantes do que as masculinas. No esporte, a mulher ganha não só salários menores, como também premiações. Em 30% das principais competições mundiais, as vencedoras de modalidades femininas recebem menos dinheiro do que os vencedores de modalidades masculinas em prêmios. Bons resultados nem sempre são decisivos para definir quem ganha mais. Nas últimas temporadas, mulheres com desempenho superior ao dos homens ainda faturaram muito menos. Tome-se como exemplo a Liga Mundial, que hoje atualmente se chama Liga das Nações, de vôlei de 2016, quando a seleção masculina do Brasil perdeu para a Sérvia e ficou em segundo lugar. A medalha de prata rendeu à equipe o prêmio de $500 mil. No entanto, a nossa seleção feminina, depois de ter derrotado os Estados Unidos na grande final do Grand Prix, que hoje também é Liga das Nações, recebeu um prêmio de apenas $200 mil. Isso quer dizer, 60% a menos. Além disso, em comparação à premiação do primeiro lugar da categoria masculina da competição, o valor é 5 vezes menor. O primeiro colocado recebe $1 milhão. Na verdade, eu queria só ressaltar que houve uma alteração, tá? A última temporada houve uma equiparação com relação a essa premiação. Hoje, graças a Deus, depois de muitas manifestações das atletas, as mulheres, tanto as mulheres como os homens, chegaram a essa premiação de $1 milhão. Graças a Deus. Especialistas apontam a publicidade como o maior obstáculo para a igualdade de gênero no meio esportivo. Mesmo nas modalidades em que o bônus são iguais, os montantes pagos pelos patrocinadores fazem a balança pender muito mais para os homens. Contratos particulares com empresas, em muitos casos, representam a maior fatia da renda dos atletas. A remuneração desigual passa pelo desinteresse das marcas, do público e das emissoras de TV, que priorizam a transmissão de partidas masculinas. O impacto dos patrocínios nos volumes dos prêmios é um fator preponderante. Por terem mais espaço na televisão, obviamente, as modalidades masculinas atraem mais patrocinadores. Todavia, a igualdade de gênero não deve ser um termo utilizado por marcas e organizações apenas para gerar empatia em ações de marketing esportivos, mas sim uma causa que deve ser levada a sério e debatida diariamente. É preciso que o esporte seja uma ferramenta de igualdade e que valorize a atleta pelo seu desempenho. O que eu estou pedindo aqui é que seja valorizado pelo desempenho e que a gente sabe que muitas vezes as mulheres, né, têm mais resultado e, mesmo assim, elas não são valorizadas em termos de premiação, sem discriminação de sexo. Como bem afirma a autora da matéria, abre aspas, uma das funções do poder público é justamente atuar no sentido de corrigir as assimetrias que se consolidam e se naturalizam na sociedade ao longo da história. E, atualmente, não obstante, as grandes conquistas das mulheres pela igualdade, o esporte é ainda um ambiente marcado pela desigualdade de gênero, fecha aspas. Por essas razões, a proposta é, sem dúvida, pertinente, oportuna, justa e meritória. Tendo em vista o caráter exclusivo da distribuição, cabe à CE apreciar os aspectos de constitucionalidade, de juridicidade da proposição. No que tange à constitucionalidade, a iniciativa obedece aos requisitos constitucionais formais e materiais. Quanto à juridicidade, a matéria não afronta o ordenamento jurídico nacional. O texto da proposição está igualmente de acordo com as normas das técnicas legislativas. O voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 397, de 2016. Muito bem.
lido o relatório em discussão. Senhor presidente, eu só fiquei numa dúvida, meu computador travou ali, eu não acompanhei. Isso é relacionado com recurso público, né? Porque você falou em patrocínio. Não, o que é de iniciativa privada, quer dizer... Não, na verdade, o que a gente está... orçamentário. O que é orçamentário tem que ser igual, não é isso? O que, na verdade, aqueles eventos que recebem recurso público, agora a gente tem uma equidade, uma paridade na premiação que não existe. Tem muitas competições e que tem o patrocínio público né, do governo e que muitas vezes o homem ganha até 30% a mais, o vencedor da competição ganha 30% a mais. Sim. É isso. É nesse caso, né? É nesse caso. Okay. Nós não estamos chegando... Eu achei até que não existia isso, né? Realmente não tem sentido. Tinha que ser o contrário, até para incentivar as modalidades que não têm muita prática ou que precisam de incentivo maior, né? Eu quero dizer que para mim foi a maior surpresa do mundo saber que isso acontecia. Inclusive, quando eu cheguei na casa, enfim, todos sabem que eu sou atleta, é uma das minhas pautas, eu fui buscar, né, junto com a minha equipe legislativa, né, todos os projetos que envolvessem o esporte, justamente essas diferenças que existem, né, na questão de gênero dentro do esporte, porque, enfim, eu passei 30 anos dentro do esporte sofrendo essas diferenças, né? Você trabalhando, treinando igual, né? 7, 8 horas, média, abrindo mão até da maternidade, porque a mulher... Nós sofremos isso. Eu fui mãe com 40 anos, presidente. Porque eu não pude... Algumas optam em ser mãe mais novas, mas no meu caso eu optei em ser mais nova, porque eu quis exercer a maternidade de uma forma plena. Mas até isso, a mulher ela não tem licença maternidade, atleta, e eu vou lutar por isso. Porque eu acho isso um absurdo. A mulher atleta não tem licença maternidade, o direito a isso. A Isabel, nos anos 80, ela jogou grávida de 7 meses, da Maria Clara. Ela jogou 7 meses na equipe do Flamengo, jogou grávida. Então, essa é a realidade da atleta brasileira. Nós temos muito que avançar, mas, graças a Deus, nós estamos aqui com homens e mulheres dispostos a ajudar também, não só o esporte, mas as causas femininas que envolvem várias áreas, não só o esporte. Tudo bem. O encerramento da discussão e a votação serão realizadas oportunamente. Senador Stevenson. Pauta, já que eu estou tendo uma discussão boa também lá na CDH, não que aqui não seja tão importante, mas eu creio que já está exaurindo aqui. E lá a discussão está sobre o conteúdo do apenado poder trabalhar para poder pagar a sua própria estadia em presídio. Então, precisando da minha convocação, eu queria só que mudasse, se não fosse assim, não interferir em nenhum senador, se o senhor puder fazer isso. Inclusive, dos outros projetos não terminativos e terminativos, os relatores não estão presentes, né? Então, nós passaríamos para os requerimentos agora, que são, na verdade, não existe a necessidade do quórum da maioria. Então, o requerimento de Vossa Excelência, o número 15 da pauta, requerimento da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, número 42, 2019. Requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2, da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a importância da instituição do Dia Nacional de Segurança de Barragens. Autoria, senador Stevenson Valentim. Não sei se Vossa Excelência gostaria... Sim, eu acabei de receber a informação aqui, a quem interessar, viu, Marcos, que já foi aprovado para o PLS da Tronic. Então, vai ter essa possibilidade de colocar em plenário agora para votação. E o tema é bacana, Flávio, fora desse assunto, eu sei que a gente está na CE, mas cumpre o que já existe dentro da lei de execução penal, de colocar o apenado para estudar, trabalhar, produzir a si mesmo, dando essa dignidade a ele e a possibilidade de retornar para a sociedade com emprego. E também a possibilidade de ajudar, recuperar o dano que ele causou à população. Alegar que não tem emprego é uma falácia, é uma mentira, porque eu estava dizendo aqui para a Leila do meu lado que quantos alunos aí precisam de fardamento? Se a gente colocasse eles para costurarem fardamento, já que tem também apenadas femininas, e eu acho que costureiro não é só questão de sexo, alimentação também.
Mas só em relação ao requerimento, pedido de audiência para falar sobre um tema que passa seu tempo, é muito problema, sei que tem muita discussão aqui nessa casa, mas todo mundo já esqueceu o tema barragens, né? Menos a senadora Rose, que está com a CPI, e a senadora Leila, que aqui do meu lado, que disse eu também, e o PLS. Então, a gente vai, eu estou pedindo aqui, Leila, que tenha essa audiência para a gente colocar um dia que possa ser lembrado. Porque é difícil a gente lembrar ano que vem com outro rompimento de barreira, de barragem. Houve no meu estado agora, o meu estado, para todos sabem, todos conhecem, é no sertão, é no Nordeste. E quando chove, tem que capturar água de todo jeito. E essa água foi transbordada, não conseguiu porque a barragem não estava segura. Foram rompendo barragens após barragens, além da água não ficar represada, além de ter esse desperdício que a água para a gente lá é vida, lá no Nordeste, além de não ter tido nada, essa contenção, essa manutenção antecipada, ainda houve destruição de ponte, destruição de vias, tudo isso. Então, eu queria a cooperação e a contribuição dos senadores sobre esse tema, para que ano que vem a gente não lembre, ou outros anos não lembre, pelo lado ruim. Esse, eu acho que tem que ser lembrado todos os momentos, datas como essa, tá bom? Agradeço. Senhor presidente, eu só quero pedir a Vossa Excelência também, aproveitando o requerimento, Vossa Excelência tem um requerimento, o item 17, que é o 46, que eu gostaria de subscrever com Vossa Excelência, a questão do Fundeb. Perfeitamente. Se Vossa Excelência colocar para votação, também quero subscrever. Então, em votação, o item número 15, requerimento do senador Stevenson Valentim, senhores e senhoras parlamentares que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O item antes dele ainda, senador Isalci Lucas, o item número 13, requerimento da Comissão de Educação, Cultura e Esporte número 20 de 2019, requer em aditamento ao requerimento número 15 de 2019 da Comissão de Educação a inclusão do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul no rol de convidados para audiência. Autoria, senador Lazier Martins, e a senadora Leila Barros também está subscrevendo. Em votação, o requerimento. Discussão primeiro, em votação. Senhores e senhoras parlamentares que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item número 14 da pauta, requerimento do senador Marcos Doval, requerimento da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, número 26, 2019, requer, nos termos do artigo 93, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, realização de audiência pública, com o objetivo de instruir o PLC 68/2016, que estabelece a obrigatoriedade de advertência na embalagem, na bula de medicamentos, da existência de substâncias consideradas doping no esporte. Autoria, senador Marcos Doval. Com a palavra, Vossa Excelência. Proponho para audiência a presença dos seguintes convidados: representante da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, representante da Diretoria Executiva de Esportes do Comitê Olímpico do Brasil, COB, representante do Comitê Paralímpico Brasileiro, representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, representante da Autoridade Brasileira de Controle de Doping, representante da Justiça Desportiva Antidoping. Sobre a justificação, inicialmente a matéria foi distribuída para a relatoria do senador Teomário Mota, que apresentou requerimento para a realização de audiência pública. O requerimento, contudo, foi arquivado ao final da legislatura. Como o colega não mais pertence aos quadros dessa comissão, a proposição foi redistribuída para a nossa relatoria. Assim, por concordarmos com a realização de audiência pública sobre um tema tão controverso, reiteramos na íntegra o requerimento oferecido pelo senador. Com a escalada de uso de substâncias proibidas que prometem melhor desempenho aos atletas, as entidades internacionais que tratam do tema, como o Comitê Olímpico Internacional e a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura,
amparadas pela Convenção Internacional contra o Doping no Esporte, vem adotando regras cada vez mais rígidas com o intuito de combatê-lo. Diante desse quadro, e de modo que se preserve os atletas brasileiros, é necessário que os laboratórios farmacêuticos insiram advertências nos medicamentos que contenham substâncias cuja a utilização seja considerada doping no esporte. Por se tratar de um tema de natureza complexa, propomos a realização de audiência pública, com a participação de entidades competentes, para que se faça um debate qualificado acerca da necessidade da inclusão obrigatória de advertências sobre a existência, em medicamentos, de substâncias identificadas como agentes de doping. Ciente da importância da matéria, contamos com o apoio dos nobres senadores para a aprovação do presente requerimento. Obrigado. Está em discussão, senadora Leila Barros. Primeiro, eu gostaria de subscrever, junto a esse requerimento, com o senador Marcos Duval, dar os parabéns pela iniciativa, acho que é muito importante. Essa questão da dopagem dos nossos atletas é um tema muito sensível e, enfim, esse ano a Secretaria Especial ela está ainda se reorganizando. E eu acho muito importante a gente chamar todas as entidades responsáveis pela questão de dopagem, a ABCD, né, principalmente a autoridade antidoping do país. Então, eu gostaria, se o senador me permitir, estar com ele nessa empreitada, que eu acho que é muito importante. Parabéns, senador. Com certeza estará. Obrigado, Leila. Muito bem. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, requerimento. Senhores senadores e senadoras, quem concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Há um requerimento de minha autoria. Eu pediria à senadora Leila Barros que pudesse me auxiliar aqui no encaminhamento. Passo a presidência à senadora Leila Barros. Item número 17, requerimento da Comissão de Educação, requer nos termos do artigo 51 da Constituição Federal e do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública com o objeto do requerimento 39 de 2019, seja adicionada mais uma audiência a ser exclusivamente destinada à apresentação pelo consultor legislativo Paulo Sena Martins do estado da arte acerca dos debates havidos na Câmara dos Deputados no tocante ao Fundeb, totalizando, então, um ciclo de 4 audiências públicas. Autoria do senador Flávio Arnes e senador Exalci Lucas. Com a palavra, o senador Flávio Arnes. O requerimento, como foi lido, já foi aprovado. Havia 3 audiências públicas, está sendo acrescentada uma 4ª audiência, para que o consultor legislativo possa explicar para esta comissão, fazendo um apanhado da arte, como se coloca, em relação aos debates havidos sobre esse assunto na Câmara dos Deputados, onde já houve, pelo que me relato, umas 20 audiências públicas sobre o assunto. Então, é um requerimento nesse sentido, e o senador Exalci Lucas, com muita honra para mim também, está subscrevendo o requerimento. Senhor presidente, tem um requerimento que está já à mesa, eu queria pedir autorização de Vossa Excelência para colocá-lo também. É que a senadora Leila, nesse momento, está presidindo. Não, mas então é melhor ainda, a mulher manda mais forte. Pois não, Ok, vamos outro requerimento, isso aí né? Primeiro. Tá. Em votação, requerimento. Os senadores e senadoras parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do senador Flávio Arnes e subscrevido pelo senador Exalci Lucas. Muito bem. Passa de volta. Passando a presidência ao nobre senador Flávio Arnes. Obrigado, senador. Muito bem. O requerimento é esse aqui, então? É esse aqui. Então, requerimento extra-pauta, né? Pergunto para o plenário se concordam com a apresentação do requerimento extra-pauta, não havendo objeção, né? Então, é o requerimento do senador Wellington Fagundes,
requeiro, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com objetivo de debater a implantação das novas universidades que foram criadas no ano 2018. Muito bem. Eu passo a palavra, inclusive, ao senador para falar sobre os participantes e a justificação. Senhor presidente, eu gostaria aqui, inclusive, de pedir a atenção e o apoiamento dos companheiros, visto que estas universidades novas, criadas por lei, todas elas já aprovadas pelo Congresso Nacional e já sancionada pelo presidente da República em 2018, são 5 universidades: a Universidade Federal de Rondonópolis, a minha cidade natal, na região sul de Mato Grosso. Mato Grosso só tem uma universidade, um estado com 900 mil quilômetros quadrados. E também a Universidade Federal de Catalão, em Goiás, a Universidade Federal de Jataí, outra cidade também, todas duas cidades de muito desenvolvimento, a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Essas universidades, então, como eu disse, já foram criadas. Inclusive, o ano passado, aqui nesta comissão, nós trabalhamos, tivemos aqui uma audiência pública com o relator do orçamento e conseguimos colocar no orçamento deste ano já os recursos necessários para o funcionamento dessas universidades. É bom dizer que todas elas já têm campus implantado, como o caso de Rondonópolis, um campus há mais de 30 anos, com cursos, praticamente todos os cursos da área de engenharia, medicina, um campus extremamente amadurecido, em uma região extremamente em desenvolvimento. Por isso, e claro, sabe-se que para criar uma universidade tem que ter um projeto de iniciativa do Executivo. Então um trabalho que fizemos com muitos parlamentares para mostrar a viabilidade de desses campos se transformarem em universidade. E daí, então, tivemos a remessa para o Congresso, toda a longa passagem pelo Congresso e, posteriormente, a aprovação pelo Congresso e a sanção presidencial. O que falta agora é exatamente a implantação. Para isso, o MEC precisa nomear o reitor pro tempore. Mas, ao mesmo tempo, também tem que criar alguns cargos. No caso da de Rondonópolis, são poucos cargos, que não vai impactar financeiramente, porque os recursos já estão previstos no orçamento. Mas o novo governo já está falando aí até em contingenciamento, essa polêmica toda que se criou, e nós queremos, inclusive, então, discutir com o MEC como que o MEC pretende, então, estar agora implantando essas universidades. Por quê? Primeiro, quando se criou, claro, a expectativa da universidade, no caso, a Universidade Mãe, a Universidade de Mato Grosso, os investimentos nesses novos campos, eles já foram praticamente retidos. Então, daí a importância de decidir logo isso, porque senão vai ficar, digamos, essas universidades criadas como uns campos patinhos feios, porque essa já está criada, já está independente e vamos investir em outros campos. Então, nós não podemos deixar criar esse ato, inclusive no caso específico de Rondonópolis, nós temos lá necessidade de investimentos, laboratórios, curso de medicina que está lá à espera desses investimentos. Mas é importante dizer que esses recursos já estão no orçamento deste ano. E aí nós convidamos também para essa audiência o Ministério da Educação, representante do Ministério da Educação e representante do Ministério da Economia, já que era planejamento, agora englobou tudo a economia. Então, é esse o requerimento que a gente pretende, então, ter aqui a aprovação, no sentido de poder discutir a melhor atuação para que o MEC possa, inclusive, nos expor também como pretende. Claro que cada uma dessas universidades tem o seu projeto, seu plano diretor, tudo isso já foi feito durante o trabalho para o convencimento do Executivo. Por isso, então, eu peço a possibilidade de aprovarmos esse requerimento e podemos fazê-lo, inclusive, num horário fora, se for o caso, para não ter nenhum problema, enfim, não prejudicar os andamentos aqui do dia a dia da nossa comissão. Eu até agradeço a lembrança que Vossa Excelência faz do horário. A comissão deve ter observado que nós estamos procurando, na medida do possível, né,
a não ser com o ministro, que aconteceu na semana passada, fazer as audiências públicas às 9 da manhã, procurando terminar até 11, 11h15, de preferência até às 11, e, eventualmente, semana que vem, vamos ter uma audiência pública na quarta-feira, depois do almoço, né? Porque é o ciclo de debate sobre o Fundeb. Então, uma na terça de manhã e outra na quarta-feira, depois do almoço. Então, a gente, nesse sentido, podemos dar celeridade às audiências e, ao mesmo tempo, discutirmos e aprovarmos as matérias aí na comissão, os terminativos e não terminativos, né? Que eu quero, inclusive, parabenizar, porque eu acho que essa metodologia está indo muito bem, presidente. Muito bem. Então, está em votação o requerimento do senador Wellington Fagundes, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores senadores, senhoras senadoras, que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Parabéns. Eu vou ao item número 16 da pauta. O senador Jean Paul Prates requerimento da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, número 45, 2019, requer, na forma do disposto no artigo 58, parágrafo 2º, incisos 2 e 5 da Constituição Federal e no artigo 90, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esporte para promover consulta junto a entidades da sociedade civil a respeito da proposta de instituição por lei do Dia Nacional da Educação Cidadã e o mês Setembro Cidadão. Autoria, senador Jean Paul Prates. Eu gostaria de explicar que existe uma orientação para a comissão de que a instituição de dias nacionais devem ser decorrentes de um debate com a sociedade. Exatamente. Né? O que eu acho bom, mas só que nós podemos, ao mesmo tempo, achar algum mecanismo, algum caminho que facilite a vida da comissão, porque senão nós teremos muitas audiências públicas, talvez manifestações da sociedade, documentos que comprovem, né, e tal. Não que não sejam importantes, tanto que nós vamos apresentar, como será apresentado, um projeto de lei para a instituição de um dia nacional. Porém, na dinâmica da comissão, isto, né, a gente sabe que causa um problema da gente ficar retardando aí muito também os debates que têm que acontecer. Não é, senador Eduardo Girão? Exatamente. Desculpe até interromper assim. Senador Flávio Arnes, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela sua condução aí nos trabalhos de hoje, mais uma vez. Inclusive, a propósito do que Vossa Excelência está falando, nós, para aproveitarmos um trabalho que foi excelente ontem no plenário, uma sessão solene em homenagem ao Allan Kardec, né, o codificador da doutrina espírita, e que, através do seu trabalho de pesquisa científica, levou para o mundo todo a importância da caridade. Não apenas a caridade material, mas a caridade moral. Então, ontem nós fizemos uma sessão solene com ele, com vários estudiosos da vida dele. E, como Dia Nacional do Espiritismo, né, nós estamos entrando com esse projeto aqui, a gente já aproveitou algumas palestras feitas ontem, debatendo com o auditório que estava lotado, inclusive as galerias também, e depois nós vamos encaminhar já com essas notas taquigráficas para Vossa Excelência, para a instituição desse dia ser votada aqui. Ótimo. Obrigado. Peço mil desculpas ao senador Jean Paul Prates por ter feito observação antes da fala dele, mas então, audiência pública em função do Dia Nacional da Educação Cidadã, que é fundamental, e o mês Setembro Cidadão. Com a palavra, Vossa Excelência, senador. Desculpe, presidente, obrigado. Desculpe-me de novo. Obrigado. Não há problema nenhum. Inclusive, quero dizer que concordo com a sua sugestão também em relação a essa aceleração e simplificação desse tipo de processo. Talvez a gente pudesse até adotar o sistema que é adotado na Câmara, onde me parece que a própria entidade proponente ou a sociedade organizada pode fazer os seus debates anteriormente à proposta, evitando que aqui a gente seja obrigado a fazê-los. Então, pode ser aí uma saída
para isso, desde que, obviamente, com legitimidade, né? Uma associação, uma sociedade que seja também legítima, porque eu acho que a razão de forçarem essa realização aqui é justamente comprovar a legitimidade de quem está propondo. Nesse caso, trata-se de uma iniciativa já bem consolidada, inclusive que partiu da iniciativa de um magistrado, juiz Jarbas Bezerra, da advogada Lígia Limeira, lá do Rio Grande do Norte, junto à Assembleia Legislativa, e que agora vai se nacionalizar através desse Dia Estadual, desse Dia Nacional da Educação Cidadã. É um programa que já está em curso, com muito sucesso, que promove a educação para a cidadania. E, basicamente, o requerimento é para cumprir realmente a legislação que exige, então, para a continuidade dessa data, que a gente faça um debate aqui. Então, submeto à apreciação de vocês. Obrigado também ao senador Girão aqui pelo comentário e concordo com a sua proposta. Eu só quero dizer que, além de cumprir o regulamento, é da mais alta importância. Com certeza, né? Com certeza. Está em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os parlamentares que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Parece que Vossa Excelência tem um requerimento extra-pauta. Exatamente. Só aproveitando a carona aqui, sem cansá-los por demais, 2 requerimentos extra-pauta que eu fiz aqui. Onde é que está a minha cola? Isso, então, se refere... eu só vou ler, então, primeiro o requerimento extra-pauta. Já me ajuda. Depois já passo a palavra para justificação. Perfeito, presidente. É o requerimento número 47/2019, que requer, com base nos mesmos fundamentos, a realização de audiência pública com o objetivo de apresentar, no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, do resultado da 5ª pesquisa do perfil do graduando das universidades federais. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, de fato, a realização da audiência pública pertinentíssima nesse momento em que estamos discutindo cortes nas universidades. Essa pesquisa já é divulgada por 4 anos, essa seria a 5ª edição dessa pesquisa. Normalmente ela até tem recebido pouca cobertura, uma cobertura até mais discreta do que mereceria. É uma pesquisa competentíssima sobre o perfil do graduando nas universidades federais. Então, estamos propondo aqui, já que é um assunto da pauta diária de todos nós agora, nessas semanas, uma audiência com a presença do presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, Reinaldo Sento Ducati, o coordenador do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, FONAPRACE, João de Deus Mendes, a deputada Margarida Salomão, coordenadora da Frente Parlamentar Mista, nossa, portanto, também, pela valorização das universidades federais, e a presidenta da União Nacional dos Estudantes, Mariana Dias. Então, essa vou ler aqui a justificação. A Andifes e o Fórum Nacional de Pró-Reitores realizaram nos últimos meses a coleta de dados para a 5ª edição da pesquisa do perfil socioeconômico dos estudantes das universidades federais. De acordo com a coordenadora da pesquisa, a professora Patrícia Trópia, mais de 420 mil estudantes responderam ao questionário. Veja que a amostragem é colossal, o que faz 35% do total de graduandos das 63 universidades federais. O presidente da Andifes, reitor Emanuel Tourinho, explica que os resultados da pesquisa são fundamentais para gerarem subsídios para as políticas públicas e diagnóstico de como está constituído o corpo discente das universidades públicas, com a finalidade de auxiliar também nas demandas de assistência estudantil. Além disso, os dados desmitificam a ideia de que os alunos de universidades públicas pertencem às camadas sociais com rendas mais altas. Importante. Estudos anteriores, também realizados pela Andifes, mostram que a evolução do perfil dos graduandos, considerando os processos seletivos massivos, como o Enem, a criação de mais de 300 campi no interior do país e a lei de cotas. O número de alunos negros, por exemplo, quase triplicou de 2013 a 2014. Juntos, negros e pardos já representavam, há 3 anos, 47,5% do total de estudantes das universidades federais do Brasil. Segundo o coordenador do Fórum Nacional de Pró-Reitores, professor João de Deus Mendes, que é um dos convidados a essa audiência, a 5ª pesquisa é resultado do aperfeiçoamento das anteriores e servirá de base para a redefinição de políticas de assistência estudantil nas IFES,
e, sobretudo, como base de dados relevante para pesquisas. Ele ressalta ainda que os dados instrumentalizam a defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade e que preconiza assistência estudantil como política de garantia da permanência e êxito desses estudantes. Essa é a justificativa, o pedido de audiência pública para, no âmbito da Comissão de Educação, apresentar os resultados da 5ª pesquisa do perfil do graduando das universidades federais. Obrigado, presidente. Muito Esse é o primeiro ponto. Também quero me associar ao requerimento. Está em votação o requerimento. Os que concordam permaneçam como se encontra, aprovado. Nós vamos ao requerimento seguinte, do senador Jean Paul Prats também, que requer, com base nos mesmos artigos da Constituição e Regimento, a realização de audiência pública com o objetivo de discutir o lançamento, no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, da Semana de Ação Mundial, coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Nesse caso, a Semana de Ação Mundial, que neste ano acontece de 2 a 9 de junho, é uma iniciativa realizada simultaneamente em mais de 100 países desde 2003, com o objetivo de informar e engajar a população em prol do direito à educação de diversas maneiras. De 2003 a 2018, a semana já mobilizou mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo e apenas no Brasil já são cerca de 1,5 milhão de pessoas. É a maior atividade, presidente, de mobilização pela educação no mundo, a Semana da Ação Mundial. É coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação há 16 anos, precede o 5º aniversário da Lei 13.005/2014, que é o Plano Nacional da Educação, PNE, dia 25 de junho. Assim, a Semana de Ação Mundial Brasileira estará dedicada ao monitoramento da implementação do PNE, que é o nosso principal caminho para que toda a população brasileira possa ter acesso a uma educação de qualidade de creche à universidade. Neste ano, a mobilização da semana traz um balanço do que foi feito e do que não foi feito desde 2014, quando pactuamos o Plano Nacional de Educação, que pensou os passos para a educação no Brasil até 2024, de forma a exigir o cumprimento dos compromissos firmados pelo Estado brasileiro com a sociedade. Estamos na metade do seu decurso e ainda nenhuma meta foi integralmente cumprida. Por isso, estamos pedindo, então, a realização dessa importantíssima audiência, que tem impacto, inclusive, global, da Semana de Ação Mundial pela Campanha Nacional do Direito à Educação. Obrigado, presidente. Eu penso, conversando com o nosso secretário, de que nós deveremos, então, agendar para a semana de 2 a 9, né? Exatamente, presidente. Seria o ideal, seria o pertinente, justamente em função da data mundial que encerra esse grande evento global. Nós já vamos discutir esse assunto. Vamos fazer isso. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, né? Desculpe, está em votação o requerimento. Os senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Mais um requerimento do senador Eduardo Girão. Muito bem. Com base no artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com objetivo de, conforme determina a Lei 12.345, 9 de dezembro de 2010, debater a importância de se instituir o Dia Nacional do Espiritismo. Vossa Excelência tem a palavra. Senador, presidente Flávio Arnes, demais senadores aqui presentes, enquanto a gente estava debatendo aqui esse assunto da importância dessas audiências públicas, e mesmo a gente tendo feito a sessão solene ontem, a consultoria acabou de nos avisar que era importante uma audiência pública, né, para instituir o Dia Nacional do Espiritismo, mesmo tendo a sessão solene com vários palestrantes. Então, nós indicamos alguns nomes, né, fizemos esse requerimento e agradeço a todos. Se a gente puder aprovar como extra pauta o nome de alguns palestrantes aqui do DF que se dispuseram a participar dessa audiência pública para falar
sobre a importância do Dia Nacional do Espiritismo, que foi codificada por Allan Kardec, professor, educador do Instituto, que teve uma passagem no Instituto Pestalozzi também, da Suíça. Ele que nasceu em Lyon, na França, né, e teve essa vivência também como educador. Então, os palestrantes... Precursor só quer dizer dos institutos Pestalozzi que existem no Brasil. Sim, né? sim. E que atendem pessoas com deficiência, e é o movimento mais antigo de atendimento à pessoa com deficiência no Brasil, que inclusive as Pestalozzi contribuíram para a formação da primeira APAE no Brasil, isso 65 anos atrás. E Parabéns. o Instituto Pestalozzi, né, que foi fundado, se eu não me engano, na cidade de Yverdon, na Suíça, não sei como é a pronúncia correta, mas Allan Kardec participou lá de alguns momentos daquela fundação. Então, os palestrantes aqui de Brasília, para serem convidados, nós sugerimos o senhor Luiz Carlos Bassuma, renomado palestrante espírita, o senhor Jorge Godinho Barreto Neri, presidente da Federação Espírita Brasileira, o senhor Paulo Maia, que é o presidente da FEDEF, a Federação Espírita do Distrito Federal. Muito obrigado. Está em discussão o requerimento. Havendo quem queira discutir em votação, os senadores e senadoras que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Muito bem. Nós temos 4 projetos de lei terminativos lidos, né? Faremos um esforço articulado, né, senadora Leila, para na próxima sessão, na próxima reunião, votarmos esses projetos e outros. Eu quero destacar que o quórum hoje chegou a 20 senadores e senadoras, e muitos senadores e senadoras participaram também da audiência pública muito boa realizada nesta comissão sobre segurança nas escolas, inclusive com a proposta de continuidade de um debate, porque foi tão rica a audiência também, como grupo de trabalho, para haver proposição de políticas públicas para esta área. Então, eu quero dizer que também, nesse sentido, a pedido dos relatores, foram retirados de pauta os itens 2, 3 e 6. Então, agradeço a presença de todos, de todas, de todos que nos acompanham pelo Brasil e aqui na comissão, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado.